Migas, vou mandar aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa que me marcou muito e eu senti que eu precisava mandar pra vocês. Amo vocês! Deixa eu falar uma coisa. Olha que lindo que a Bíblia fala aqui no livro de Tito. Não sei se vocês já têm esse livro aqui, ó, Experiência do Lar. Esse livro é muito precioso. Por quê? Não sei se aconteceu com vocês, mas a gente não é muito instruída como ser uma boa esposa, né? No caso, a gente não sabe o que aconteceu com os nossos pais, avós, tataravós, enfim. Mas nós, mulheres, não fomos instruídas a sermos mulheres segundo o coração de Deus, que são mulheres que amam os seus maridos, e geralmente acontece muito deles fazerem alguma coisa que nos incomoda. E aí a gente fica com aquele rancinho instalado, e aí a falta de perdão gera com que a gente fique sempre nervosinha, sempre irritada, e a gente não consegue amá-los. E aí tava falando aqui, ó, peraí que eu vou gravar o próximo, tá? E aí aqui tava escrito assim, ó, semelhantemente, tá? Em Tito 2, no versículo 3, tá? E lembrando que falar aqui pra vocês, e Espírito Santo, eu peço para que o Senhor use a minha voz em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor nos ensinando em nome de Jesus. Amém. A gente às vezes pensa, eu queria tanto que meu marido mudasse, mas para um marido mudar, a mulher precisa mudar também, né? E a gente ouve vários testemunhos, a gente vê, eu não sei se vocês acompanham a Viviane Martinello, amigas, mas é muito legal porque você vê que existe um novo homem quando existe um posicionamento de uma nova mulher. Se a gente tratasse eles com mais amor, com mais carinho, ou pedisse estratégias para Deus, a gente ia ter pessoas maravilhosas do nosso lado, né? E pedir e orar por eles também, interceder pelos maridos. E aí aqui fala assim, ó. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem, aí eu marquei essa parte, aqui, ó. Eu marquei aqui, tá escrito assim, ó. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o que é o bem e a ser submissa ao marido. No caso, a submissão é estar abaixo da missão do marido, né? Abaixo não é você estar embaixo do marido, mas estar sobre a missão, ao lado, né? Assim não envergonharão a palavra de Deus. Olha que forte isso! Então, amar o marido e amar os filhos. Se você não ama o seu marido, você tem que falar para Deus, Senhor, me coloca amor pelo meu marido, em nome de Jesus. Me ajuda a amar, porque às vezes você foi machucada e não consegue amar ele, sabe? Então, você tem que pedir para Deus isso. Fala, Jesus, me ajuda. E aqui fala que a gente deve ser exemplo de prática de boas obras. Tudo que a gente fizer deve refletir a integridade e a seriedade daquilo que Deus nos ensina. E a nossa mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, que a gente seja como Jesus nos pede. E aqui embaixo foi muito forte, que fala assim, ó. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E em cima ele fala assim, ó, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Senhor, pois a graça de Deus foi revelada e a todos nos traz a salvação. Então, continua falando que no mundo perverso a gente tem que saber viver com sabedoria, justiça e devoção. Devoção é o quê? Eu vou ter que fazer um próximo. Não vou parar isso, acho que vai conseguir, né? Mas devoção é a gente ter esse tempo com Jesus, sabe? Esse tempo de nos entregar a Ele, falar, eu quero ouvir sua voz, Pai, quero sentir o seu amor. Enquanto esperamos ansiosamente o dia que será revelada a glória do nosso grande Deus, né? E aí embaixo fala, Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo. E embaixo, finalizando aqui, eu marquei as coisas, mas eu quero que vocês leiam o título, tá? Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Mulheres, amigas, fala pra mim, como que a gente evita briga? Segura na boca, que a nossa boca só fale bênção. Jesus, ajuda a gente. Olha isso, e aqui fala aqui, ó. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Nossa, embaixo tá aqui, ó. Também éramos insensatos em outros tempos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros.
Quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, ele nos salvou não porque tivermos feito algo de justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do seu Espírito Santo. E generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo. Gente, e os dons do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, se nós, filhas de Deus, nós não estamos vivendo isso dentro dos nossos lares, é porque a gente está com mais carne do que mais o Espírito de Deus. A gente está mais cheia de nós, da carne pecaminosa, do que do Espírito Santo de Deus. E aqui fala, né, que a gente reflita esse ensino verdadeiro. E uma coisa que me chocou muito, fala um pouquinho mais para cima aqui no 1, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos, nada é puro, pois tem a mente consciência corrompida. Então, que a gente comece a ver as coisas puras, que a gente ame os nossos maridos, os filhos, né, quem tem filhos. E aqui, ó, em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Amar o bem, amar o bem. E muitas vezes a gente acha, eu sou boa, eu sou uma pessoa do bem. Mas a gente não consegue fazer o bem pro próximo. E quem é o próximo? Aquele que tá dentro de casa. Aquele que geralmente nos irrita. Não é que nos irrita, né? Porque a mulher é tão controladora, quer que o marido faça exatamente tudo que ela quer. Então, você que é uma mulher sabe, que tá aqui, tá assistindo, nos ensina, mandem conselhos de como nós, as jovens, possamos amar os maridos. E se você é uma mulher mais velha que ainda não vive isso, não ama o seu marido, peça para o Senhor, Senhor, eu quero viver com essa sabedoria, com a pureza, eu quero olhar, e já é uma oração, Pai. Nos ensina a ver o nosso marido com olhos de pureza, protege eles, que a gente seja intercessora dos nossos maridos. E para quem tiver filhos, para os filhos também. E, gente, é bênção demais. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu senti no coração de compartilhar. E é bom demais, porque a palavra de Deus é correta. E se a gente obedece e faz o que Ele manda aqui, a gente vai viver super bem. A gente vai viver debaixo da bênção de Deus. A gente não vai abrir brechas para que a gente fique mal. E aqui, ó, um servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, aptos a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Olha isso, olha o que Deus está nos pedindo. Está nos pedindo para que a gente não brigue, mas para que a gente seja amável com eles, para que a gente ensine eles pacientemente, com tranquilidade, que a gente os instrua com mansidão, a nossa boca. Ela traz morte ou vida. Então, que a gente comece a falar para os nossos maridos, para os nossos vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Ai, como Deus nos ensina, porque não é fácil. Não é fácil ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas Ele nos ama e Ele quer nos instruir a sermos pessoas felizes mesmo, sabe? A palavra fala que Deus veio, né? Jesus veio para que a gente tenha uma vida em abundância, não uma vida ruim. Se a gente fizer isso, a gente vai ter essa vida boa. Então, que a gente escolha esse caminho do bem. E lembre que o bem é pro próximo, não é pros de fora. É pros que estão dentro de casa, o nosso próximo, tá bom? Que Deus te abençoe. Amo vocês. Que a gente tenha essa fé sólida, cheia de amor e paciência. Pra honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E que toda palavra que a gente falou caia em um solo fértil. Muitas vezes mais. 70 vezes 7, perdão, que é o que é necessário, e que dê fruto 100 por 1 toda essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Tchau.